Pessoal, nosso bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Esta manhã, né, tão agradável, chuvosa, né? A natureza agradece e nós também, né? Por esse ar bem gostoso, esse clima bem ameno, bem gostoso, né? Então, hoje, dando continuidade aos trabalhos aqui da casa, né? Como para mim a responsabilidade, então, de fazer a exposição deste domingo, né? E hoje a nossa exposição será transmitida através do YouTube só, né? E aqueles que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir, também um bom dia a todos. Mas antes, então, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos fechar os nossos olhos, levando assim os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, agradecendo assim essa oportunidade que nós estamos tendo nesta manhã, de vir até aqui, a Casa Centro Espírita Padre do Evangelho, que nos acolhe, para buscarmos os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa, que nos acolhe, nos abraça, nos dá, assim, direcionamento da nossa jornada, para que nós possamos sempre estar aí, trilhando os caminhos da paz, os caminhos do amor, e seguirmos em frente a nossa jornada. Divino Mestre Jesus, pedimos assim o vosso amparo, a vossa luz, para que assim eu possa transmitir esses ensinamentos com bastante clareza, todos nós possamos entendê-los, e, à medida do possível, colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Mestre Jesus, nos ampara e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, gente, nós estamos falando aqui no capítulo 8 da Lei do Progresso. Nós já falamos sobre a marcha do progresso e hoje nós estamos falando dos povos degenerados. Domingos atrás, nós iniciamos na questão 786, falamos da 786 a 787. Então, e hoje eu gostaria de falar das duas questões que faltam, a 788 e a 789. Mas a 789, ela é muito extensa. Não daria para, numa meia hora aqui, para falar tudo. Então, eu vou dar uma pequena introdução do que nós já falamos e falar da 788. E no próximo domingo a gente, né, termina esse assunto, que vocês veem que o capítulo é longo, né? Então, hoje nós vamos falar então dessa introdução dos povos degenerados. Então, no Espiritismo, a ideia de povos degenerados é tratada no Livro dos Espíritos, referindo-se a nações que, após atingir um certo nível de civilização, declinaram para a barbárie, devido à sua própria falta de progresso moral. Degenerados é aquele que deteriorou, né? Ele perdeu a sua individualidade. A civilização é um conjunto de valores que faz o progresso de uma sociedade. E barbárie, gente, é tudo, né? A barbárie é aquela coisa cruel, desumana, que a gente sabe o que é, né? Então, depois desses povos aí, né, essas nações atingiram um certo nível de elevação, eles caíram para a barbárie. Por quê? Pela falta do progresso moral, do progresso espiritual de todos. Essa degenerescência, então, eles perdem as suas qualidades originais, né? Não é um aniquilamento físico, mas uma perda de civilização, uma perda daqueles os valores que fazem uma sociedade progredir. Onde os espíritos responsáveis ali, por aquele povo não progrediram o suficiente, não tiveram a sua evolução, para a continuação da evolução
coletivo. Então, aqueles espíritos que tomavam parte ali, que davam as instruções, não tiveram, né? Não progrediram eles e também a coletividade. Então nós vamos voltar lá na história, o Átila, o rei dos Hunos, que era um povo bárbaro, lá do século V. Os Hunos foram um povo nômade da Ásia Central, no século IV depois de Cristo. Migraram, esses povos migraram para a Europa Oriental, causando grande impacto no Império Romano e outras populações da região. Eles eram conhecidos por sua habilidade em combate montado, por suas táticas de guerra, que incluíram o uso de arcos e flechas a cavalo, como a gente viu aí na imagem. Deixa eu só voltar um pouco. Né? Eles eram especialistas na guerra montada com arco e flecha. Então, o Livro dos Espíritos nos afirma que não há regressão. Afirmando para nós que nós não regredimos. Assim, naqueles povos a quem chamamos de degenerados, que perdem a originalidade, a regressão está apenas na forma, e não no espírito. O espírito não regride. Né? Porque o Livro dos Espíritos está nos falando. Tomemos como exemplo o caso de 2 continentes submergidos, que foram fundados, né? A Lemúria e a Atlântida. A Atlântida acho que é bem mais conhecida, né? Já teve filmes aí mostrando a cidade lá submergida, né? Lemúria e Atlântida são 2 continentes históricos que, segundo lendas, desapareceram misteriosamente sob as águas. Atlântida é descrita por Platão, é associada ao Oceano Atlântico. Então, pelo nome, né? Oceano Atlântico, Atlântida. Enquanto Lemúria foi mencionada em diversas tradições, é localizada no Oceano Índico. Eram 2 civilizações altamente intelectualizadas em relação aos povos deles, né? Em relação aos povos de então. Né? Quando da súbita invasão das águas, muitos escaparam de diversas maneiras, visto que essa catástrofe já era prevista. Então, muitos se salvaram, outros tantos não. Então, colocando essa introduçãozinha, então nós vamos ver a pergunta 788. Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos. Os povos são individualidades coletivas, que como os indivíduos passam pela infância, pela madureza e pela sua decrepitude. Decrepitude, então, são aquela fragilidade, a perda da originalidade. Então, os povos são formados por indivíduos, né? E esses indivíduos formam a coletividade, né? Então, tanto a coletividade como os indivíduos, eles passam, então, pela infância, pela madureza, pela sua decadência. Né? Essa verdade que a história comprova, né, através da história, não será de molde, não será de modelo. Allan Kardec está perguntando, será que é de modelo para supor que os povos mais adiantados deste século terão o seu declínio e a sua extinção como aqueles da antiguidade? Veja a pergunta, então, do Allan Kardec. Né? Então, será que vai servir de modelo aquela decadência para os povos de hoje? Né? Será que vai servir? Aí os espíritos responderam da seguinte forma: os povos que apenas vivem a vida do corpo, somente material, aqueles cuja grandeza unicamente se assenta na força da extensão territorial. Né? Nascem, crescem e morrem. Nada mais. Porque a força de um povo, ela se exaure, ela se esgota, como a de um homem. Né? As nossas forças também não vão
ao passar do tempo eles vão se esgotando, né? Então a força de um povo também. Aqueles cujas leis egoísticas, aqueles povos, né, que têm essas leis egoísticas, aquelas leis que dificultam, que impedem, né, o progresso das luzes, da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Vejam bem, né? Aqueles povos cujas leis eles impedem, né, o progresso da luz, né, da luz e da caridade, eles vão morrendo, porque a luz mata as trevas, clareia tudo, né, e a caridade mata o egoísmo. Mas, aí continua a resposta, mas para os povos, como para os indivíduos, então para a coletividade, como para a individualidade, há a vida da alma, há o espírito. Aqueles cujas leis se harmonizam, aqueles povos, aqueles indivíduos, cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Veja que interessante, né? A resposta. Povos que veem além do corpo físico, vê a alma, vê o espírito e se harmonizam com as leis do Criador, vão ser luz para os demais povos. Uma bela resposta do Espírito de Deus. Só para nós nos identificarmos, né? Povo. O que será um povo, né? Povo pode se referir a um conjunto de pessoas com características comuns, vivendo em um mesmo território, ou aos cuidados de um Estado com direitos e deveres. Todos nós, né, fazemos uma coletividade, temos nossos direitos e nossos deveres de um Estado. O termo pode ser usado em sentido mais amplo para descrever um grupo que compartilha uma cultura, história e objetivos, ou de uma forma mais restrita para designar uma população de um país, de uma cidade, ou de uma região, ou até mesmo de uma família. Isso é uma definição de povo, né? Para nós entendermos, quando fala povos, os povos degenerados, né, que nós estamos falando, entender o que é um povo. Então, gente, a lei do progresso espiritual é um fato reconhecidamente real, não é? O progresso espiritual é realidade. Nós crescemos, né? Nós evoluímos espiritualmente. Cada pessoa e cada povo tem a sua ascensão e a sua queda. Então, cada povo, né, tem a sua ascensão e a sua queda. Porque, com o passar dos tempos, né, quando nós vamos tendo progresso, né, cada vez mais escancarado sobre nós. Né? Podemos observar isso na história de todos os povos do planeta. Né? Como nós falamos desses povos aí, desses povos que nós falamos agora há pouco, né? Que eles são aquele povo lá, que tem a sua decrepitude, né? Já veio os hunos, né, que eu estou falando, que eles eram só especialistas em guerra e nada mais. Né? Então eu vou falar, acho que 2 ou 3 povos da história para a gente fixar esse ensinamento. Lá o Antigo Egito. Foi uma civilização milenar que se desenvolveu às margens do Rio Nilo, no nordeste da África, entre aproximadamente 31 a 30 a.C. Caracterizava-se por um governo teocrático, a teocracia. A teocracia eles tinham, deixa eu dar uma olhada na minha cola aqui, era baseado nos princípios religiosos, né? A teocracia. E com o faraó lá no topo de tudo, que influenciou construções.
E é a crença na vida após a morte. Eles acreditavam na vida após a morte, que influenciou construções monumentais, como as pirâmides, a mumificação e a construção de tumbas. Isso nós já vimos em diversos filmes aí, né? Eles colocavam bens lá, né? Porque, mas eles acreditavam na agora, eu vou deixar já tudo pronto aqui, né? Olha bem, né? Acreditavam numa coisa e, né, faziam outra, diz, né? Colocar bens lá para depois. Mas acreditavam na vida após a morte. Já é uma vantagem. A Grécia Antiga foi uma civilização que floresceu na Europa, especialmente na Península Balcânica, entre os séculos 6 a.C. e 1 depois de Cristo, deixando um legado imenso para o mundo ocidental. Seus principais legados incluem a democracia, a filosofia, os grandes filósofos lá da Grécia, né? Com os pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, a mitologia, os mitos, né, gregos, a arquitetura e as Olimpíadas. As Olimpíadas que começaram lá. Depois nós temos a antiga Roma. Foi uma civilização que se estendeu de 753 a.C. a 476 depois de Cristo, evoluindo da monarquia para a república e, por fim, para um vasto império romano, né, que nós conhecemos. Tornou uma das maiores potências da antiguidade. A Roma era uma das maiores potências da antiguidade. A sociedade romana era dividida em patrícios e plebeus. Era rico e era pobre, não tinha jeito. E o fim do Império foi marcado pela crise política e econômica e pelas invasões germânicas. Teve o seu fim. E aqui, os Incas, né, que foram uma civilização pré-colombiana, que construiu um vasto império lá na Cordilheira dos Andes, né, com a capital em Cusco, no Peru, dominando regiões que hoje abrangem o Equador, a Bolívia e o Chile, aquela região lá da Cordilheira, né? A sociedade era baseada na agricultura, com base no milho, na batata e na quinoa. Administração eficiente, desenvolvimento de uma engenharia e de uma arquitetura avançada, pelas construções que a gente viu aqui. Bom, esses são alguns povos aí, né, dessa antiguidade. Então, gente, na Terra não existe felicidade, porque os homens ainda desconhecem o equilíbrio de suas forças. Nós ainda desconhecemos as nossas forças, né? Não temos equilíbrio sobre elas, que são o progresso moral e o progresso espiritual. São duas forças que ainda a gente não consegue ter o equilíbrio entre elas. E quando um povo se apega a só um desses, tanto o moral quanto o espiritual, ocorrerá certamente o desnível. Sempre vai ter esse desnível, por lhe faltar o equilíbrio. Vai estar sempre desequilibrado. Ora um, ora outro, ora um, ora outro. Os povos são individualidades agregadas. Nós já falamos, né? Nós, individualidades, fazemos parte do povo, dessa coletividade. E que deveremos crescer juntos. A gente não tem como viver, né, só. Nós precisamos uns dos outros, né? Nós aprendemos com os outros, nós ensinamos os outros, nós ajudamos, nós trocamos valores, nós trocamos conhecimentos. Então, essa é o que nós precisamos crescer juntos. Sozinho fica difícil, né? Por uns precisar dos outros em troca permanente de valores, como eu falei. Nós estamos sempre trocando conhecimentos, né? Todos os sofrimentos são oriundos, são vindos, são naturais de conhecimentos espirituais da prática das normas estabelecidas por Cristo. Todos os sofrimentos, né, são da falta do conhecimento espiritual e da prática das normas estabelecidas por nosso Mestre Jesus.
Enquanto os homens estiverem alimentando os monstros do orgulho e do egoísmo, acho que a grande maioria que vem aqui falar, fala desses dois monstros, né, que são o orgulho e o egoísmo, que atrapalham a nossa jornada, atrapalham a nossa vida, né? Viverão sofrendo as consequências que essas imperfeições trazem ao ambiente onde eles vivem. Não traz? O orgulho e o egoísmo não traz imperfeições onde nós estamos vivendo? Elas devem ceder lugar ao amor e à caridade. Assim, nós vamos, aos poucos, né, destruindo aqueles monstros do orgulho e do egoísmo. É necessário fazer o que Jesus manda que seja feito. Se faz necessário que nós fizermos o que Jesus está nos pedindo. Atualizar as vidas dentro dos seus preceitos, cada dia. Quais são os preceitos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Os preceitos que Jesus veio nos ensinar, do amor, né? Porque a reforma íntima de cada um se refletirá no seu exterior. Quando nós nos reformamos intimamente, né, o exterior está ali, olhando para nós e falando, nossa, aquela pessoa está se modificando, se melhorando, né? Então, se torna visível no nosso exterior. Decretos e leis humanas não consertam a vida de ninguém, espiritualmente falando, né? Se elas não são compatíveis com as leis eternas, as leis da terra devem obedecer às leis do céu. Não é verdade? Nós estamos aqui, né? Não que essas leis aí humanas não vão, né, dar o nosso viver um pouco mais correto, né? Mas elas têm que estar compatíveis com as leis eternas, compatíveis com as leis de Deus, né? Não existe estabilidade eterna aqui na Terra, entre os povos. A gente vê, né, por aí, né? Essa que não tem essa estabilidade entre os povos, né? Guerras, dissensões, né? Tudo aí. Então, não existe essa estabilidade. A vida do planeta, ela é transitória. Ela é curta, né? Mas, com o tempo, pode-se viver quase feliz, dependendo do modo de viver. Dependendo, então, do modo de cada um que nós vivemos. Vivemos dentro dos preceitos de Jesus, né? Dentro dos ensinamentos da doutrina, nós vamos ter condições de viver um pouco melhor. Um povo mais espiritualizado servirá de modelo para os outros povos. Espiritualizados, dedicados às coisas da alma, dedicados às coisas do espírito, acreditar em algo além da matéria. Nós termos aí compaixão, autoconhecimento, né, empatia, responsabilidade e amor no coração, né, para poder servir o nosso irmão. Então, um povo mais espiritualizado servirá de modelo para os outros povos. Porém, para servir de exemplo é necessário o equilíbrio das forças que possui. Equilíbrio entre as forças morais e espirituais. É imprescindível, é necessário que o intelecto esteja em plena conexão com a moral cristã. Sempre o intelecto tem que estar ali, ó, em equilíbrio, né, com a moral cristã. Porque, veja bem, se nós formos voar uma asa caída, né, coisa não vai, né? O amor e a sabedoria com as mãos dadas, e dessa junção nascerá a luz. Essa luz que guiará os nossos passos, guiará os nossos caminhos, deixar aqui tudo mais claro para que a gente possa ver com clareza a nossa caminhada, a nossa jornada. Bem, gente, é isso que eu tinha que passar, mas antes da gente encerrar,
Hoje se comemora o dia de finados, né? Dia 2 de novembro. Então eu pensei e falei, vou trazer uma minha mensagem sobre finados, né? Nós sabemos que os nossos irmãos estão lá no plano espiritual, vivos, né? Mas muitos ainda pensam que estão lá, né? No túmulo. Então vamos ver aqui uma mensagem espírita aqui, então. Na visão espírita, o dia de finados é uma oportunidade para levar os pensamentos e enviar vibrações de amor e gratidão aos espíritos que já partiram. Não só no dia de hoje, todos os dias. A morte é vista como uma transição para a vida espiritual. Então, morre-se o corpo para o espírito. E não é um fim. E os espíritos, muitas vezes, se reúnem nos cemitérios atraídos pelas lembranças e pensamentos daqueles que o chamam com amor, né? Então eles vão, nesse dia, eles vão ser atraídos lá no cemitério, né? Pelas vibrações, os pensamentos de amor que seus familiares estão lá. Então, gente, é isso que eu tinha que passar para hoje, né? Muito obrigado a todos pela atenção e um ótimo domingo a todos. Obrigado. Aí já começa a outra questão, né?